Olá, estudantes! Essa semana iremos estar trabalhando com o tema 2, grandezas e medidas, e o descritor número 29 de matemática, que diz respeito sobre resolver problemas envolvendo grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Temos aqui dois problemas para que possamos entender quando é que ocorre a utilização das grandezas diretamente proporcionais e um outro problema quando ocorre a utilização de grandezas inversamente proporcionais. Vocês têm aí essa parte desse problema, então observem. Uma costureira gasta 18 metros de tecido para fazer 12 camisas. Quantos metros de tecido ela irá gastar para fazer 16 camisas? Analisando o problema, nós temos que identificar as duas grandezas que o problema trata. Então, as duas grandezas nesse caso aqui é tecido e, no caso, camisas. Vamos agora organizar as duas proporções, né? 18 metros de tecido, né? Tecido aqui tem a ver com metros, então 18 metros de tecido são suficientes para fazer 12 camisas. Então veja que eu coloco a quantidade de metros na parte de tecido e a quantidade aqui de camisas na parte que cabe a camisa. Quantos metros de tecido irá gastar para fazer 16 camisas? Então a costureira já sabe que tem que fazer 16 camisas, mas ela não sabe a quantidade de metros de tecido necessária para fazer essas 16 camisas. Pois bem, aqui a seta do X irá ficar para baixo, certo? Iremos ver se a outra seta irá ficar para baixo ou para cima, percebendo se a grandeza irá ser diretamente ou inversamente proporcional. Então, quando a grandeza ela é diretamente proporcional, a seta irá ficar também no mesmo sentido, para baixo nesse caso, certo? Quando ela é inversamente proporcional, a seta irá ficar para cima. Então, se com 18 metros de tecido ela consegue produzir 12 camisas, para fazer 16 camisas, ela irá precisar de mais ou menos do que essa quantidade de metros? Logicamente, que pela lógica aqui ela vai precisar de mais. Então, se aumentou a quantidade de camisas, irá aumentar a quantidade de metros de tecido necessária. Então, as grandezas aqui elas são diretamente proporcionais, porque em ambas elas aumentaram. Então, eu sei que o resultado aqui vai ser um resultado maior do que essa quantidade aqui de 18. Então, quando ocorre isso, as grandezas elas são diretamente proporcionais, elas vão aumentar ao mesmo tempo, e eu vou fazer aqui o chamado produto cruzado, multiplicação dos extremos pelos meios. Então, nesse caso aqui, ó, vou começar, né, a multiplicar 12 vezes x, sempre começo pelo x. 12 vezes x, 12x, igual a 18 vezes 16. 18 vezes 16, fazendo uma multiplicaçãozinha rápida aqui, ó. 6 vezes 8, 48, vão 4. 6 vezes 1, 6. E 4, 10. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. 8, 8. 1 mais 1, 2. Então, 288. Como é a equação do primeiro grau, né? Isola o x, vai ficar x igual a 288 sobre 12. 288 dividido por 12. Vamos fazer a divisão aqui, ó. 288 dividido por 12. 28 por 12 vai dar 2. 2 vezes 12, 24. Para 28, 4. Baixo o 8. 48 dividido por 12 vai dar 4. 4 vezes 12, 48. Para 48, nada. Então, x é igual a 24. A pergunta diz, quantos metros de tecido ela irá gastar para fazer 16 camisas? Então, nesse caso aqui, ó, ela irá gastar o quê? 24 metros de tecido. Então, 24 metros de tecido é o que é suficiente
para ela produzir essas 16 camisas. Então perceba aqui que nesse problema é um problema que envolveu grandezas diretamente proporcionais, porque para se produzir uma quantidade maior de camisa, foi necessário uma quantidade maior também de tecido. Então, ambas as grandezas aumentaram ao mesmo tempo. No segundo problema, nós temos aqui, 6 homens constroem um muro em 12 dias. Em quantos dias serão necessários para 9 homens construírem o mesmo muro? Novamente, primeiro passo, saber quais são as duas grandezas que se fala o problema. As grandezas aqui envolvidas nesse problema são homens e, no caso, dias. Então, se 6 homens conseguem construir um muro em 12 dias, em quantos dias, então, se em quantos dias, já vou colocar o X embaixo, né? Em quantos dias serão necessários para 9 homens construírem o mesmo muro? Então, vejam aqui que eu já armei as proporções aqui no caso. Então, veja. 6 homens constroem esse muro em 12 dias. E se fossem 9? Aumentei a quantidade de homens. Para levantar esse muro, vai ser gasto a mesma quantidade de dias? Menos dias ou mais dias? Eu sei que a seta do X será para baixo. Então, resta saber se a seta que está envolvendo aqui homens irá ficar para baixo ou para cima. Se ela é diretamente ou inversamente. Bem, vamos entender o problema. Se as grandezas aumentarem ao mesmo tempo, será direta. Se uma grandeza tiver que diminuir, será inverso. Então, nesse caso aqui, com 6 homens, levou 12 dias para construir esse muro. Com 6. E com 9? Quanto mais pessoas trabalhando, logicamente que a quantidade de dias para construir esse muro ela vai diminuir, né? Mais homens trabalhando, menos dias será necessário. Menos homens trabalhando, mais dias será necessário. Então, aqui nesse caso, nós temos a situação de grandezas inversamente proporcionais. Então, por que inversamente proporcionais? Porque uma grandeza ela está no sentido oposto ao outro. Ou seja, se aumentou a quantidade de homens, logicamente que a quantidade de dias vai diminuir. Se eu diminuísse a quantidade de homens, a quantidade de dias iria aumentar. Então, são grandezas que não tem como ser diretamente proporcionais. Elas são grandezas inversamente proporcionais. E quando, pessoal, ocorre isso, eu não multiplico os extremos pelos meios. Eu faço uma multiplicação em linha reta. Então, vou começar pelo x, logicamente, né? Então, 9 vezes x, 9x, que é igual a 6 vezes 12. 6 vezes 12 vai dar 72. Novamente, uma equaçãozinha do primeiro grau. X é igual a 72 sobre 9. X é igual a 72 dividido por 9. 72 dividido por 9 vai dar o quê? 8. Então, a pergunta é, em quantos dias serão necessários? 8 dias. Então, em 8 dias, né, vai ser necessário para construir esse mesmo muro. Por quê? Porque houve um aumento na quantidade de homens trabalhando. Então, é lógica. É só entender a diferença aqui. Por que uma grandeza ela é diretamente proporcional e por que uma grandeza ela é inversamente proporcional? Ela é diretamente proporcional quando as duas grandezas elas aumentam ao mesmo tempo ou elas diminuem ao mesmo tempo. Nesse problema 1, elas aumentaram ao mesmo tempo. Ou seja, se a costureira precisou produzir mais camisas, então ela precisou de mais metros de tecido. Então, por isso que é grandeza diretamente proporcional. Se fosse menos camisas para serem produzidas, a quantidade de metros de tecido também iria diminuir. Então, são grandezas que, quando elas aumentam ou diminuem ao mesmo tempo, elas são diretamente proporcionais. E, neste outro caso aqui, percebemos que
aumentando a quantidade de homens para construir o muro, diminuía a quantidade de dias. E se eu diminuísse a quantidade de homens, mais ainda, né, iria aumentar a quantidade de dias. Então, essas duas grandezas, elas não têm como serem diretamente proporcionais, elas são inversamente proporcionais. Então, quando é inversamente proporcional, eu multiplico em linha reta, certo? Quando é diretamente proporcional, eu multiplico fazendo o chamado produto cruzado, certo? Então, está aí a distinção entre grandezas diretamente e inversamente proporcionais.